Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, Lucas, que está aqui com a gente. Boa noite para quem está assistindo. Mais um programa antivírus, de discussão sobre a conjuntura, semanal, né? Então, sem mais delongas, o tema nosso dessa semana é com quantas mobilizações se faz o impeachment? E eu passo a palavra para o companheiro Walter Pomar começar os comentários. Walter. Bom, boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. Lucas, que está aqui na retaguarda do programa. Boa noite a quem está assistindo. Claro que no final a gente vai falar dos 3 patetas. Aliás, 4 patetas. Mas, por enquanto, seguindo a orientação da Natália, vamos começar com o panorama da conjuntura, né? Bom, primeiro, a pandemia ela segue matando, mas a vacinação está avançando, ainda que lentamente. A reprimarização da economia brasileira também prossegue, mas há indicadores de uma certa reanimação econômica conjuntural. Só que, como já disse o ditador Médici lá no passado, a economia dos de cima pode ir bem, mas o povo pode ir muito mal. E essa reanimação econômica conjuntural que está aparecendo no horizonte simplesmente não é do tipo que produz alguma alteração significativa na situação social da maioria do povo brasileiro. Já no plano geopolítico, continua a batalha China versus Estados Unidos. Biden, que novidade, né? Está buscando liderar o mundo ocidental contra a China. E a resposta chinesa é aquela que a gente conhece: tem lugar para todo mundo no mundo. A esse respeito, a gente recomenda fortemente, quem não leu, quem não viu, procurar o discurso feito pelo Xi Jinping no aniversário de 100 anos de fundação do Partido Comunista da China. Um detalhe importante é que, para os Estados Unidos, o lugar da América Latina nessa batalha deve continuar sendo o de quintal deles. O problema é que o quintal deles continua rebelde. Nós tivemos as eleições no Peru, deu Pedro Castilho, nós tivemos a eleição da Constituinte no Chile, está sendo presidida por uma Mapuche, a situação na Colômbia não está tranquila para as elites colombianas e para os Estados Unidos. Bolívia, Argentina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, ainda com enormes problemas, continuam sendo um ponto de dificuldade para os Estados Unidos, e é isso tudo que ajuda a gente a compreender por quais motivos o chefe da CIA e também o comandante do Comando Sul andaram se encontrando com autoridades brasileiras, inclusive com o presidente da República, inclusive com comandantes militares. Aliás, atentem para isso. Os caras estiveram com os comandantes militares e os caras ficaram valentes, né? Soltaram uma nota, mas a gente volta a isso no final do programa. O caso é que os Estados Unidos continuam firmes na linha que eles traçaram faz muito tempo e que aparece volta e meia na história dos Estados Unidos. Por exemplo, na conversa do Nixon com o Médici em 1971, em que foi dito: para onde for o Brasil, irá a América Latina, o que nos alerta para o fato de que eles não vão ficar assistindo a esquerda chegar à presidência da República aqui de novo e não vão fazer nada. Bom, o caso é que as grandes variáveis, a variável sanitária, econômica, social, geopolítica, essas grandes variáveis que constituem o pano de fundo da atual conjuntura brasileira, se mantêm. Mas tem algumas importantes alterações. As mais importantes alterações se deram até agora no plano da política. Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Lula, a começar de 8 de março de 2021. Nós tivemos a decisão também do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Covid, em abril desse ano. Tem os próprios rumos da investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito, que está pegando fogo. Tem as pesquisas de opinião, que continuam apontando a polarização entre Lula e Bolsonaro e indicando a vitória de Lula em todas as pesquisas, se as eleições fossem hoje, é bom sempre lembrar disso. E, principalmente, nós temos a novidade das manifestações de rua, 29 de maio, 19 de julho, 19 de junho, 3 de julho e a que está convocada para 24 de julho. Tudo isso junto mantém o cenário muito instável e o governo sob pressão. Um cenário onde tudo pode acontecer
exceto talvez nada. Afinal, é muito pouco provável que a atual situação se mantenha como ela está hoje até outubro, novembro de 2022. Se alguém acha que a situação atual vai se manter inalterada até lá, não entendeu bulhufas do que está acontecendo. Alguém, ou vários, vão mover suas peças nesse tabuleiro de xadrez. E é possível também que alguém tente derrubar o tabuleiro. Portanto, a gente precisa ter muita pressa e, ao mesmo tempo, ficar muito atento para o que está ocorrendo no cenário mundial. Volto, por exemplo, aos Estados Unidos, onde, passada a euforia inicial, o governo Biden começa a enfrentar a dura realidade. Está tendo que fazer concessões à oposição republicana no Congresso. A vacinação nos Estados Unidos está avançando mais lentamente do que eles esperavam. E estão pintando conflitos por tudo quanto é parte. Aí tem o destaque da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, tem a situação em Mianmar, tem a crise na OPEP, tem a situação na América Latina, que já foi referida aqui, tem a pressão estabelecida pela competição chinesa, tem as eleições intermediárias que vão acontecer nos Estados Unidos logo mais. Alguma mexida vai ocorrer por ali, impactando aqui. Aliás, sempre é bom lembrar, né? Teve muito blá, blá, blá sobre Biden estar revolucionando o capitalismo, etc. e tal, gerando, inadvertidamente em alguns casos, propositalmente em outros, expectativas sobre o governo Biden ser um ponto de apoio para as forças progressistas na América Latina e no Brasil. E o fato é que essas análises, esse blá, blá, blá todo, simplesmente colocava em segundo plano o que realmente é decisivo, a força bruta do imperialismo. A gente precisa ter atenção também para o que está ocorrendo com o grande empresariado capitalista no Brasil. Em 2018, eles apoiaram majoritariamente o Bolsonaro. Depois a gente teve os efeitos combinados do ultraliberalismo do Guedes, do neofascismo do Bolsonaro, da pandemia, e tudo isso foi criando algumas divisões no empresariado, surgindo um setor predisposto a apostar numa terceira via, com o objetivo de impedir o retorno do PT à presidência. Claro que dentro do PT sempre tem algum gaiato achando que as diferenças de setores de empresariado com Bolsonaro poderiam levar o empresariado a apoiar a volta do PT ou de Lula à presidência da República. Mas vamos combinar, para a imensa maioria do empresariado, essa não é uma hipótese que seja razoável. Só que o que está acontecendo agora? A melhoria dos indicadores econômicos do andar de cima, não dos indicadores sociais, combinada à polarização eleitoral entre Lula e Bolsonaro e combinada com as dificuldades da terceira via para decolar, eles têm mais candidato que voto, isso tudo está colocando o empresariado, o grande empresariado, diante de uma disjuntiva. Ou apoiar Bolsonaro para derrotar o Lula, ou apoiar agora as tentativas de tirar Bolsonaro para abrir espaço por uma terceira via que seja capaz de derrotar Lula. Pelo menos por enquanto, como eu falei, uma outra hipótese, que seria de tentar negociar com Lula, não granjeia muitos adeptos dentro do grande empresariado, embora sempre haja dentro de certos partidos de esquerda gente que sonhe com isso de manhã, de tarde e de noite. E pior, gente que acha que a gente depende disso para vencer as eleições e depende disso para governar. Como se o golpe de 2016 e tudo que aconteceu de lá para cá não nos fornecesse diversas lições e confirmações sobre de que lado o empresariado está. Um detalhe importante que vai pesar nas decisões de todo mundo, inclusive nas decisões do empresariado, é que o cenário pode ficar muito mais conturbado caso a situação evolua para um racionamento e ou para um apagão no fornecimento de energia elétrica. Isso pode acontecer. Há vários sinais que já começam a acontecer. Outro detalhe que a gente deve acompanhar com atenção é a polêmica no empresariado sobre a proposta de reforma tributária apresentada pelo Guedes. Do nosso lado, a gente vai discutir isso em outros momentos, mas eu queria destacar aqui um número que apareceu na argumentação do próprio governo: 20.858. Esse é o número de pessoas físicas que estão no topo da classe dominante brasileira. Pessoas que recebem, segundo o governo,
230 bilhões de reais que são isentos de impostos sobre dividendos. A reforma do Guedes, pelo menos aquela que ele apresentou, propõe mexer um pouco no tributo desse pessoal. Está na linha do que está acontecendo no mundo inteiro. Espero que não apareça ninguém para dizer que o Guedes, ao estilo do Biden, estaria querendo revolucionar o capitalismo brasileiro. Até porque, ao que tudo indica, vai acontecer aqui o que está acontecendo lá. Na hora do vamos ver, essa reforma vira algo bem pior do que ela é e do que parece ser. A gente queria chamar a atenção também para os movimentos do Bolsonaro, né? Esse cavernícola já demonstrou que, na hora de tomar medidas para beneficiar a ele mesmo nas eleições, o céu é o limite do teto. A operação que ele está fazendo em vários terrenos, inclusive com a prorrogação da ajuda emergencial, confirma isso. E, de outro lado, ele também não tem limite na política, né? Essa operação que ele está fazendo sobre o voto impresso e a fraude é uma indicação disso. Tudo indica que não vai ter voto impresso. Tudo indica, portanto, que ele já está preparando uma operação bem radical na hipótese de acontecer o que todos nós queremos, que é essa maioria do povo brasileiro desalojá-lo da presidência. Agora, voltando ao ponto das medidas econômicas, ele tem bala na agulha, até porque essa inflação, por incrível que pareça, o ajuda, pois dá margem para mais gastos do governo. E a tática do Bolsonaro é ganhar tempo, principalmente na expectativa de que a situação sanitária e a situação econômica melhorem e que isso vá melhorando o ambiente político e eleitoral para ele. Por óbvio, se é assim, a tática da oposição deve ser a de pressionar com tudo agora. O que, aliás, nós já deveríamos e poderíamos estar fazendo há bastante tempo, se não tivesse predominado, na esquerda, em especial em certo partido de esquerda, a ideia de que era preciso deixar a política de lado, separando a defesa da vida da defesa do fora Bolsonaro. E se no início da pandemia esse tipo de argumento apareceu, se no início da pandemia se usou a situação sanitária como justificativa para se recusar a palavra de ordem fora Bolsonaro, sob o argumento sem pé nem cabeça de que era preciso concentrar energias na defesa da vida, antes da pandemia, tá certo? Acontecer, já teve gente que era contra defender o fora Bolsonaro, sob o também ridículo argumento de que nós nos igualaríamos ao que fizeram contra nós em 2016. Os argumentos vão mudando, mas o método de análise de algumas pessoas não muda nunca, né? Seja como for, o fato é que Bolsonaro quer ganhar tempo porque hoje ele está mal na foto. E esse clima popular negativo está contaminando várias das instituições. No Congresso, por exemplo, a dinâmica da CPI abriu espaço não apenas para confirmar a tese de que Bolsonaro é genocida, mas também trouxe à tona denúncias de corrupção na compra de vacinas e medicamentos. Aliás, valia perguntar para o senador Jacques Wagner se ele continua achando que nós não devíamos fazer a CPI. De toda forma, por enquanto, o Centrão, que controla o Senado e a Câmara dos Deputados, ele segue barrando a votação dos pedidos de impeachment, ao mesmo tempo que faz passar a boiada, né? Aprovando legislações que favorecem o grande empresariado e tenta alterar as regras do jogo. Tem a proposta do distritão, do voto impresso, das coligações proporcionais, e agora tem essa proposta vampiresca do semipresidencialismo. O fato é que, se o desgaste de Bolsonaro prosseguir, a gente não deve descartar a hipótese de que o próprio Centrão comece a construir alternativas. O Centrão, como já foi dito, ele não se vende, ele se aluga. E o Centrão pensa nele em primeiro lugar. E é importante a gente lembrar que as denúncias de corrupção atingem diretamente o Ricardo Barros, líder do governo, do PP e articulador do Centrão. Portanto, enquanto defender Bolsonaro for útil para o Centrão, vida que segue. Mas se deixar de ser útil, novidades várias podem surgir, desde o impeachment com posse do Mourão até algum tipo de parlamentarismo disfarçado de semipresidencialismo. Aliás, o presidente do TSE, Barroso, ele andou falando nisso essa semana. Eles não têm criatividade nem têm vergonha. Não tem criatividade porque, vamos lembrar, né, o parlamentarismo foi introduzido em 1961 exatamente para tirar poderes
do presidente João Goulart. E foi proposto em 1993, visto como um remédio para uma eventual vitória de Lula. Outra instituição que está sofrendo pressão por parte desse clima popular anti-Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo tem temas importantes, como o caso dos inquéritos que envolvem milicianos e seus amigos no Palácio do Planalto, e tem o tema da substituição do Marco Aurélio Mello. Aliás, eu recomendo muito que se ouça a entrevista deste senhor Marco Aurélio Mello para a Jovem Pan, uma rádio muito progressista que a gente aqui em São Paulo tem, onde o Marco Aurélio Mello defende o Bolsonaro, defende as instituições, diz que não há risco nenhum para a democracia, que Bolsonaro deve governar até o final, e a cereja no bolo é esse democrata, Marco Aurélio Mello, guardião da Constituição, revelar o nome de dois ícones da vida dele, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo, prefiro o cheiro de cavalo. Pois bem, vários senadores, incluindo alguns da base do governo, estão querendo protelar a decisão sobre quem vai suceder o Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Esses senadores querem prolongar a escolha o máximo possível. Já o próprio Bolsonaro vem defendendo o André Mendonça, aquele AGU terrivelmente evangélico, que já está circulando pelo Senado, articulando a sabatina e a sua aprovação. E aqui fica a questão, né? Espero que o PT tome uma posição melhor nessa discussão do que a posição que tomou na indicação do outro candidato ao Supremo Tribunal Federal, quando este candidato foi candidato à Procuradoria-Geral da República. Né? Estou me referindo ao fato de que também está na disputa o atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. E sobre isso, alguns senadores pediram ao Supremo que intime o Augusto Aras para que ele inicie investigações sobre os indícios de crime de prevaricação do Bolsonaro em relação às importações da vacina Covaxin. Aliás, a ministra Rosa Weber autorizou o início das investigações contra o presidente por conta da prevaricação, que é um nome maravilhoso, né? Procrastinar e prevaricar são verbos que deveriam ser... Bom, deixa para lá. A procuradora, né, a Procuradoria-Geral da República, evidentemente não quer dar início a essas investigações. Muito bem. Nesse ambiente de muita confusão e instabilidade, o centro da tática para nós continua sendo tirar Bolsonaro através da mobilização das ruas, forçando o Congresso a colocar em votação o pedido de impeachment. A gente já realizou 3 grandes mobilizações nacionais, 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho. A próxima vai ser no dia 24 de julho. Tem controvérsias sobre se a presença popular cresceu, se a presença popular se manteve, se caiu um pouco. Mas o fato é que foram manifestações muito impressionantes. E o importante é sair da passividade em que nós nos metemos na semi-clandestinidade virtual, em que grande parte da esquerda permaneceu durante a pandemia. Mas é preciso, além das manifestações, comando político nas manifestações, segurança nas manifestações e mais presença organizada do PT. No dia 3 de julho, aqui na capital de São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo, houve atos isolados de depredação feitos por gente infiltrada, sem a menor dúvida. E, imediatamente, o Bolsonaro repercutiu essa infiltração à la carte, que ele próprio providenciou, alguém ligado a ele ou à direita providenciou, deixando qual a linha dele, né? Mentira e promessa de cacete. Uma saída para enfrentar isso é que as manifestações tenham o famoso serviço de ordem, ou seja, um grupo de militantes devidamente identificados, com a missão de garantir a segurança dos manifestantes, identificar infiltrados, identificar provocadores, deter essas pessoas e conduzir elas até a polícia, tudo devidamente registrado em vídeo. Também no dia 3 de julho, em São Paulo, um pequeno número de tucanos compareceu à manifestação. Eu, da minha parte, gostaria que tivessem sido dezenas de milhares, centenas de milhares, mas foi um pequeníssimo, minúsculo número de tucanos. E houve um choque entre esses tucanos e um também pequeno número de militantes do PCO. E pior, na confusão, militantes do PCO agrediram militantes de um movimento social. Né? O assunto repercutiu e segue repercutindo por diversos e contraditórios motivos. Tem setores de um determinado partido de esquerda, por exemplo, que querem valorizar seu machismo-leninismo, mas, na verdade, apenas demonstram que confundem duas situações totalmente diferentes.
Uma situação é se a direita tivesse comparecido para tumultuar e provocar. Nesse caso, deveriam ser enxotados. Mas se pessoas, indivíduos, alguns poucos, compareceram para defender o fora Bolsonaro, deviam ter sido deixados no seu canto, sem nunca a gente esquecer que eles têm sim as mãos sujinhas de sangue e são sim responsáveis por toda esta merda que vem ocorrendo no Brasil desde o impeachment contra a presidenta Dilma. Agora, ao mesmo tempo, tem outros setores da esquerda, como um certo cantor das multidões, que querem usar esse episódio para insistir na sua tese de que o negócio é fazer manifestações verde e amarela, né? Com frente ampla com todo mundo, até com quem não quer nada conosco. Essa posição é engraçada e se baseia numa falsidade. Não é a esquerda que impede os tucanos e setores da direita gourmet de virem nas manifestações. O fato é que a imensa maioria da direita gourmet, a começar pela cúpula nacional do PSDB, do DEM e do MDB, não defende o impeachment, não assinaram os pedidos, não estão se mobilizando para isso. Em segundo lugar, manifestação sem partido é coisa da direita. E as bandeiras dos nossos partidos são vermelhinhas. Tem motivo para isso. E, em terceiro lugar, deixa eles fazerem as manifestações deles. Aqui tem que desenhar uma coisa, pois tem gente que só desenhando saca. A direita gosta de usar a bandeira do Brasil nas manifestações da direita por 3 motivos. O primeiro é que eles querem esconder os seus partidos. Segundo, que eles querem tentar passar a imagem de que falam pelo Brasil. E, em terceiro lugar, que eles querem passar a imagem de que a esquerda seria antinacional, antipatriótica, a nossa bandeira nunca será vermelha e besteiras do gênero. E nós? Nós, em primeiro lugar, não vamos esconder nossos partidos. E por isso não temos por que esconder as nossas bandeiras. Em segundo lugar, nós não queremos passar a imagem que nós falamos pelo Brasil como um todo. Nós queremos expressar o ponto de vista da maioria da população brasileira. Em terceiro lugar, nós somos defensores dos interesses nacionais contra o imperialismo. Mas daí não decorre a ideia de que nós vamos tratar como se fossem alienígenas os que não são de esquerda como nós. É por isso que a gente vê com muita cautela, mas muita cautela mesmo, o uso da bandeira nacional em atos políticos partidários da esquerda, convocados pela esquerda, mobilizados por nós. Mais ou menos pelos mesmos motivos pelos quais a gente é totalmente contrário a manipular partidariamente as crenças religiosas. A esquerda não pode e não vai fazer como a direita, que, por exemplo, manipula o sentimento religioso, nem pode fazer como a direita, que partidariza a bandeira nacional. Aí sempre aparece alguém nessa hora e diz assim, nós vamos deixar a bandeira verde e amarela com eles. Eu pergunto, se eles comparecerem com Bíblia e crucifixo nas manifestações, nós temos que usar Bíblia e crucifixo nas manifestações? É assim que a gente vai dialogar com os setores que se confundem com esse tipo de oportunismo, com esse tipo de manobra? Um último detalhe. Quem quiser ir com bandeira verde e amarela nas manifestações, pode e deve. Esse é um país livre. Em várias manifestações tem gente que tem ido com bandeira do partido e com bandeira do Brasil. Se quer ir, vai. As únicas bandeiras que a gente não vai aceitar em hipótese alguma são as bandeiras fascistas. E o que não pode acontecer é nós deixarmos de levar as nossas bandeiras. E se há setores da direita que estão querendo participar, beleza. Mas vamos então nós ampliar a participação da esquerda, especialmente a participação organizada dos petistas. Eu paro por aqui e volto no final para comentar a manifestação dos 4 patetas. Então, gente, boa noite de novo. Eu queria fazer alguns comentários com base na pergunta que dá título a esse nosso programa antivírus de hoje, né? Que é a seguinte, com quantas manifestações se faz um impeachment? Walter já comentou sobre o papel do Centrão nessa briga, né? Defesa dos próprios interesses, recursos para garantir suas próprias eleições, forte influência no próximo governo, eles buscam isso, né, seja qual for o governo, e aí, levando em consideração essas nobres razões, faz todo sentido que Lira, né, que Arthur Lira, presidente da Câmara, siga adotando a mesma postura de Rodrigo Maia, que é a de engavetador do impeachment, né? E uma coisa é certa, na minha opinião, esse impeachment só vai ser aberto se houver uma certeza de que será aprovado,
né? Eu acho que o Centrão não está preocupado, né? Já deram todas as provas que não estão preocupados com o crime de responsabilidade, com o genocídio em curso decorrente da pandemia, com corrupção, com o aumento da pobreza na maioria do povo. Tudo isso, para eles, é parte da paisagem. E, como o objetivo central e último deles é garantir os próprios interesses, não vão pautar um pedido de impeachment que corra o menor risco de ser rejeitado. É por isso que as mobilizações são tão importantes, né? Sem pressão, sem aumentar muito o volume das manifestações, sem ampliar a composição social das manifestações, né, para além dos setores militantes, incluindo a classe trabalhadora, dificilmente vão ser criadas condições para que efetivamente ocorra o impeachment. E sobre isso, tem alguns debates em curso, e eu queria comentar sobre dois. Primeiro, é a disputa de protagonismo na convocação e na ação durante as manifestações, né? Esse comentário, esse fato que ocorreu em São Paulo, né, do PCO, no dia 3, é um dos desdobramentos dessa disputa, tanto na convocação quanto em como agir, sobre como agir, né, como atuar durante as manifestações. Desde o 29 de maio, que tem duas articulações paralelas dentro da esquerda, travando essa disputa pela convocação e pela organização, pelo protagonismo nos atos. Uma dessas articulações é composta pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, que é a frente da campanha Fora Bolsonaro, né, onde está o PT, o MST, a CUT, que a princípio ficaram na retranca em relação à convocação e à participação, mas que agora aderiram plenamente já, além de outras entidades, né? Tem dezenas de entidades, como a Central de Movimentos Populares, a Coalizão Negra de Direitos, Movimento de Mulheres, enfim, são dezenas de entidades nessa frente fora Bolsonaro. A outra articulação é o que está sendo chamado de articulação Povo na Rua, se eu não me engano, é esse o nome que está sendo dado, que tem como protagonistas, até onde eu sei, o PCB, a UP, a Unidade Popular e alguns setores do PSOL. Né? Até onde eu consigo perceber, onde eu estou acompanhando, é mais ou menos essa configuração. Entre o dia 29 de maio e 19 de junho, essa articulação Povo na Rua quis puxar algo no dia 10, né, que acabou não tendo. Agora tem gente falando do dia 13, provavelmente fruto também dessa sobreposição de convocações, né, de chamar o 13 antes do 24, né, a mobilização que a gente está construindo via campanha Fora Bolsonaro é a do dia 24 de julho. Enfim, tudo é parte de uma disputa de protagonismo, né, que está em curso, numa certa linha de que é mais combativo quem vai mais para a rua, quem convoca atos com menor intervalo ou não, enfim. E, de fato, o dia 13 de julho mostrou que talvez exista mesmo um ambiente que possibilite diminuir o intervalo entre as manifestações. Né? Quem sabe pensar em ser semanais ou quinzenais, mas tudo isso depende da construção que for feita, enfim, principalmente do trabalho de base, de mobilização, para que a coisa vá ganhando corpo, né, aumente e não passem a ser manifestações pequenas e simbólicas. E, como eu disse, a atitude do PCO com os tucanos no ato em São Paulo faz parte desse combo, né? Que eu acho que é um erro, pois, como o Walter disse, uma coisa é combater a infiltração, outra coisa é agredir quem está no ato defendendo fora Bolsonaro, e com quem, obviamente, jamais poderemos esquecer, não concordamos em todo o resto das pautas. E pior ainda é que o PCO age como se eles fossem a segurança do ato, né? Quem decide quem entra e quem não entra. Então, enfim, o primeiro comentário que eu queria fazer é esse, né, deixando bem nítido o que é que está acontecendo. Tem uma disputa em torno do protagonismo, da convocação, da construção,
da organização, da ação dentro dos próprios atos. O segundo comentário que eu queria trazer aqui sobre esse tema, com quantas mobilizações se faz o impeachment, é sobre, entre aspas, a oportunidade do impeachment, né? Seja porque dá em Mourão, seja porque supostamente abriria espaço para uma terceira via contra Lula em 2022, né? Vou tentar falar um pouco sobre cada uma dessas questões. Desde os primórdios da luta pelo impeachment de Bolsonaro, que a gente escuta questionamentos como, mas de que é que adianta fazer o impeachment se Mourão assume, né? Não seria pior, não é melhor ele se desgastar lá e a gente vencer ele nas eleições, né? Isso sem falar nos comentários que existiam até mesmo antes da pandemia, no primeiro ano de governo, de que defender impeachment, defender fora Bolsonaro seria fazer o mesmo que fizeram com a gente em 2016, né? A gente escutou isso, inclusive no Congresso do PT em 2019, no final de 2019, depois, poucos meses depois, o mundo girou. Mas, enfim, estou nem entrando nesse tipo de argumento, porque esse, de fato, já desapareceu. Mas o que a gente escuta muito é isso, né? Que não adiantaria, porque Mourão assume. E, como resposta a isso, a gente sempre insistiu que é, sim, necessário defender o fora Bolsonaro, junto com o fora Mourão, fora todo o governo e fora toda essa política, todo esse projeto que o governo Bolsonaro está implantando no Brasil. Primeiro, porque entre se desgastar como presidente e se desgastar tendo sido derrubado, convenhamos que é melhor que seja derrubado, né? Segundo, que não existe jogar parado, né? Deixar desgastar lá é desculpa para não fazer luta, né? É conformismo, é ilusão de que em 2022 estaria ganho, né? Não existe só a possibilidade de, ficando lá, se desgastar. Existe também a possibilidade de, ficando lá, se recuperar politicamente e chegar num patamar bom para a disputa de 2022. Agora, óbvio que formalmente e imediatamente, a depender da luta que for feita, né, se a coisa, por exemplo, se a coisa não se radicaliza a ponto de prevalecerem alternativas como a antecipação das eleições, o que exigiria uma mudança na Constituição, a gente sabe, o impeachment tende a ter como resultado, né, que o vice assuma a presidência. Mas, mesmo assim, a gente acha que é necessário não apenas defender, como realizar o impeachment, não é uma defesa retórica do impeachment. A gente acha que, concretamente, é preciso que ele aconteça. Porque, se tem risco em Mourão a assumir, também tem muito risco em deixar Bolsonaro na presidência, né? Além disso, uma coisa é Mourão entrar porque a gente não teve força para derrubar ele também. Outra coisa completamente diferente é Bolsonaro continuar, porque a gente decidiu que não é o momento, não é oportuno, enfim, tirar ele de lá. Seria um oportunismo criminoso, além de uma grande burrice, né? Pior do que isso, só se alguém defender apoiar Mourão, como, aliás, aconteceu com o Itamar, né? E, além disso, gente, não tem como negar que o impeachment vai ter sido, né, se a gente conseguir fazer o impeachment, terá sido uma derrota muito grande para Bolsonaro e para o bolsonarismo, que, convenhamos, está muito conectado com a pessoa do presidente, né? Tem um modus operandi da extrema-direita que se enfraquece com a derrubada da figura de Bolsonaro da presidência. Agora, mais recentemente, além dessas questões sobre a saída de Bolsonaro da Mourão, agora, mais recentemente, começou também a aparecer um outro lado da moeda desse tipo de ponderação acerca da luta pelo impeachment. Esse outro lado parte de um fato, né? Alguns setores da direita, por exemplo, o deputado Kim,
do Democratas, o MBL. Alguns setores da direita passaram a expressar que o impeachment seria necessário para acabar com a polarização entre Lula e Bolsonaro e, assim, viabilizar uma terceira via capaz de derrotar Lula em 2022. Esses setores da direita estão falando isso expressamente, publicamente, e, inclusive, agora estão convocando atos próprios, tendo esse argumento como base, né? Inclusive como base para não aderir aos atos convocados pela esquerda, porque o que eles querem é derrubar Bolsonaro e derrotar a esquerda, o PT e Lula, no ano que vem. Então, ou seja, por essa lógica dessa turma, o impeachment seria contra a esquerda, né? Seria contra uma candidatura de Lula, é o que eles estão construindo, né? E eu acho que a gente também não pode cair nessa esparrela, que é essa tese. Primeiro, nada indica que a retirada de Bolsonaro da presidência vai destruir ele politicamente, né? O bolsonarismo tem enraizamento, tem um projeto de destruição do país, que, inclusive, em grande parte, é o programa da direita ultraliberal e tem base de apoio popular, né? Portanto, com ou sem Bolsonaro na presidência, em 2021 ou em 2022, o enfrentamento contra a extrema-direita não vai acabar amanhã, não vai acabar na eleição do próximo ano, não vai acabar com um impeachment de Bolsonaro. E diante disso, eu acho que a gente tem que dedicar todas as nossas forças nesse enfrentamento aqui agora, né? Não pode cair nessa de que o impeachment vai ser contra nós, né? Até porque, convenhamos, né? Com tudo de ruim que ele está fazendo, com a maior crise sanitária do século, com a situação econômica horrível, a situação social degringolando, mesmo assim, as pesquisas indicam que ele segue com chances de ir para o segundo turno. Então, não dá para subestimar uma situação como essas, né? Além disso, nada garante que uma terceira via não se viabilize, mesmo com Bolsonaro na presidência, podendo, inclusive, ser fator de divisão na direita, né? Ou alguém acha que se Bolsonaro derreter, a direita vai deixar Lula ganhar por WO, né? Então, não faz sentido, né, na minha opinião, desistir de derrotar Bolsonaro agora, achando que mais na frente seria mais fácil derrotar ele do que derrotar uma direita limpinha, por exemplo, nas eleições, né? Sem falar que, mais uma vez, né, essa ideia parte da ilusão de que contra Bolsonaro 2022 está ganho. Falta mais de um ano para começar a campanha eleitoral de 2022, né? Não tem nada ganho, muita água ainda vai rolar e, obviamente, muita luta precisa acontecer de nossa parte. Agora, o terceiro e principal motivo, na minha opinião, para lutar pelo impeachment com todas as nossas forças aqui e agora, é que a cada dia a mais que Bolsonaro fica na presidência, isso é motivo de mais sofrimento, de mais mortes, de mais fome para a maioria do povo brasileiro, né? Então, esse é o principal motivo para que a gente derrube o governo Bolsonaro o quanto antes, né? Obviamente, a gente não tem como responder objetivamente a pergunta com quantas manifestações se faz um impeachment, mas a gente pode afirmar que só com muita mobilização a gente vai ter a possibilidade de fazer o impeachment e que o impeachment é importante para tirar o povo brasileiro desse sofrimento que está sendo imposto a gente, além de ajudar muito na pressão para que um governo de esquerda e popular seja eleito em 2022, né, derrotando o bolsonarismo e também derrotando a direita limpinha, né? O nosso próximo ato está marcado para o dia 24 de julho. É muito importante a gente comparecer, a gente chamar mais gente, a gente ajudar a organizar, ajudar a mobilizar, a dar continuidade, a ampliar, né,
a frequência, o volume dos atos, enfim. Esse é os comentários que eu queria fazer, e tudo isso é ainda mais importante considerando a escalada do partido militar, que não deixa a gente ficar com mais do que uma semana de tédio sem notícias da sua atuação, né? Mas sobre isso, Walter vai falar agora. É isso. Por falar em escalada, acabaram de nos avisar aqui que o Bolsonaro acusou o Omar Aziz de desviar 260 milhões. Ou seja, para variar, o Bolsonaro reage a ataque dobrando a aposta, né? Mas, como a Natália disse, eu queria encerrar aqui o nosso programa comentando um episódio um pouco bizarro, mas principalmente revelador do tamanho do problema que nós temos que enfrentar, né? O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o senador Omar Aziz, ele, no meio da sessão de ontem, criticou os membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Vou repetir, abre aspas. Os membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo, fecha aspas. E o Omar Aziz também falou que os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados. Bom, ele jogou a carapuça no ar, né? Tinha uma carapuça voando. Adivinhem quem pulou para pegar a carapuça e enfiar na sua própria cabeça? 4 comandantes militares. O ministro da Defesa e os 3 comandantes. O ministro do Estado da Defesa, o comandante da Marinha, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira soltaram uma nota repudiando veementemente as declarações do senador Omar Aziz, dizendo que essas declarações estariam, abre aspas, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção, fecha aspas. Cá entre nós, pessoal, o Omar Aziz não generalizou nada. Ele se limitou a atacar o lado podre e ainda fez questão de preservar a cara dos bons. Agora, se os 4 comandantes acham que essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável, se eles falam isso tudo que eu acabei de ler, da declaração do Omar Aziz, que fala de um lado bom e de um lado podre, só tem 2 possibilidades lógicas. Ou bem, os 4 comandantes acham que todos os militares são bons e nenhum é podre, e, portanto, falar que tem uma maçã podre na cesta ataca todo mundo. Ou bem, eles acham que todos os militares são podres e nenhum é bom, e, portanto, o Bolsonaro está atacando todo mundo. Quer dizer, o Omar Aziz está atacando todo mundo. Desse ângulo, né, essa nota oficial dos 4 comandantes me fez lembrar a tardia afirmação do Ulisses Guimarães sobre os 3 patetas que compõem uma certa junta militar. Na época, o Antônio Carlos Magalhães reclamou que o Ulisses Guimarães estava falando isso com certo atraso, que os 3 patetas, quando foram parte da junta, não mereceram esse tipo de comentário do Ulisses. Mas o fato é que me lembrou esse episódio, porque é um ato falho, né? Eles pegaram uma declaração do Omar Aziz e catapultaram essa declaração. E assumiram, vestiram a carapuça de que tem um problema sistêmico. Não é só um lado, não são alguns, tem um problema sistêmico. Mas, obviamente, a coisa é muito mais grave do que esse ato falho, né? O que os militares reiteraram nessa nota é que eles não aceitarão nenhuma investigação civil sobre os crimes cometidos pelos militares. Isso não é novidade, né? Na época da ditadura, quando estava acabando a ditadura, eles também não aceitaram a investigação dos crimes cometidos na época e voltaram a se insurgir contra isso todas as vezes que havia alguma iniciativa no sentido de punir algum criminoso. Porque, vamos lembrar, eles cometeram crimes que eram crimes perante a lei da própria ditadura. Ocultação de cadáver, assassinato, tortura. Isso era crime. Eles sabiam que era crime, e era crime ordenado a partir de cima, a partir do comando, com conhecimento e por ordem do comando. E eles não aceitaram a investigação
de nada disso. E não aceitam tampouco a investigação dos crimes cometidos durante o governo Bolsonaro, especialmente, mas não só, né, no combate à pandemia. Eu estava participando de uma reunião hoje de manhã e alguém me lembrou, né, não estava falando comigo exatamente, mas lembrou a todos os presentes. E o que fazia aquela quantidade de drogas num certo avião? Não eram militares envolvidos com aquilo? Bom, o fato é o seguinte, para essa turma, os crimes cometidos pelos militares só podem ser julgados pela justiça militar. E a justiça militar, como a gente sabe, é particularmente cega. Mas nisso também não tem novidade, né? As Forças Armadas, elas se consideram instituições permanentes, especiais, a quem caberia tutelar as demais instituições e a quem caberia manter o povo sob vigilância e sob controle, porque eles se julgam melhores do que o povo. Eles se julgam acima do povo. Eles veem o povo como inepto, incapaz. No fundo, eles têm uma visão típica daquela turma que era senhor de escravos. Claro que tem pessoas na esquerda que têm memória curta e esquecem que as Forças Armadas do nosso país são como aqueles serial killers de filme policial. Enquanto eles não forem detidos, eles vão seguir cometendo seus crimes, às vezes com um intervalo maior ou menor entre um crime e outro. Portanto, nada do que eu falei até agora é propriamente uma novidade, não tem motivo nenhum para ninguém ficar perplexo, né? Como ficou perplexo há algum tempo atrás um certo amigo nosso. A novidade, o que chama a atenção, é o tom quase histérico da nota. O que indica, na nossa opinião, que o Partido Militar está sentindo a água bater na bunda. Motivos existem, né, pessoal? Entre os quais o fato de que não é possível minimizar mais de 500 mil de mortos. Não dá para minimizar isso, não dá para esconder isso. E cada vez que a gente lembra genocida, 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 isso afeta não apenas a popularidade de Bolsonaro, mas afeta também a credibilidade das Forças Armadas, que são o partido que sustenta este governo. E a política defendida e sustentada por este partido militar, onde se incluem Bolsonaro, Mourão, Pazuello e todos os militares que estão no governo, inclusive no Ministério da Saúde, alguns como civil participando de negociatas, mas também os militares que estão na ativa, nos comandos, etc. São raros os que não estão enfiados nisso tudo. Essa política defendida e sustentada pelo Partido Militar é diretamente responsável por grande parte desse mais de 500 mil de mortos. Esses são os fatos que confirmam que as Forças Armadas não estão de joelhos perante Bolsonaro. Aliás, eu vi um certo ex-ministro da Defesa de um certo governo brasileiro falando agora há pouco que o Bolsonaro estaria desmoralizando as Forças Armadas. Isso não é justo. Isso não é justo. O comando das Forças Armadas, quando solta uma nota dessas, se desmoraliza também, né? Não está sendo usada, as Forças Armadas não estão sendo usadas, elas não estão de joelhos perante o Bolsonaro, elas não estão cumprindo contrafeitas as determinações do cavernícola. A verdade é outra. As Forças Armadas e Bolsonaro estão com o joelho posto no pescoço do povo brasileiro, nos sufocando. E o caso é que, para tirar Bolsonaro, a gente vai ter que também derrotar o Partido Militar. E se nós não quisermos novos golpes, se nós não quisermos novos crimes sem punição, a gente vai precisar reestruturar completamente as Forças Armadas, pois essas Forças Armadas que estão aí são uma ameaça permanente contra a democracia e contra a liberdade do povo brasileiro. É por essas e por outras que a gente insiste. Não dá para dormir no ponto, não dá para baixar a guarda, não dá para achar que vai ser um passeio, não dá para confiar que as pesquisas de hoje reflitam o que vai ser a eleição de amanhã. Não dá nem mesmo para ter certeza de que nós vamos ter eleição, levando em conta o que o lado de lá está querendo e está fazendo e já fez e já demonstrou ser capaz de fazer. O único jeito de enfrentar essa gente é com muita e muita mobilização e organização popular. É isso que eu teria para falar aqui. Obrigado, Natália. Obrigada, Walter.
Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente e até a próxima quinta-feira. Não! Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo, suas políticas, essa quadrilha toda. É isso que eu queria dizer. Boa noite. Boa noite para Bolsonaro.